Esse é o Ancapsu e nós vamos falar de mais uma tentativa fracassada de aumentar o salário dos entregadores, né? O que esse pessoal não entende é que não existe isso de melhorar condições de trabalho por lei. Toda lei, 100% das leis prejudicam o trabalhador. Não existe nenhuma lei que ajude o trabalhador por um motivo muito simples. A relação de trabalho é uma relação voluntária. Então, numa relação voluntária, quando você coloca uma lei, o custo dessa lei vai ser sempre aplicado à parte mais fraca. É lógico, é voluntário, ninguém precisa contratar ninguém, ninguém precisa trabalhar para ninguém. E aí, mais uma vez, uma lei que foi feita para aumentar o salário dos entregadores lá em Seattle, nos Estados Unidos, acabou levando à queda da renda dos trabalhadores. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Não Fui Eu Quem Sugeri, Economia Foi de Arrasta para Cima e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu vou contar esse caso aqui, depois eu vou explicar para você o ponto de vista libertário da coisa e por que que não tem jeito. Lei é inútil, lei não ajuda ninguém, não ajuda trabalhador de forma alguma. Aqui, ó, lá nos Estados Unidos, lá em Seattle, foi feita uma lei Pay-Up. Aumente o pagamento, os entregadores ganham muito pouco, tem que aumentar o pagamento para eles. E aí o pior é quando o pessoal faz essas coisas, muito entregador acaba achando, é mesmo, eu ganho pouco mesmo, realmente eu tô na merda aqui, trabalhando pra caramba, ganhando pouco. Meu amigo, todo mundo ganha pouco, cara, não tem essa não, ninguém ganha o que merece não, todo mundo trabalha pra caramba pra ganhar um pouquinho, é isso aí mesmo. Se você tiver alternativa, trabalhe em outra coisa. Se não, meu amigo, é melhor continuar do jeito que você está mesmo, porque essa ideia de que governo vai te salvar, governo vai melhorar a remuneração, olha só o caso aqui, né? A legislação que eles estão falando aqui, essa Pay-Up, uma lei aprovada por unanimidade pelo Conselho Municipal de Seattle, que tinha como objetivo garantir aos motoristas de aplicativo e entregadores um salário digno. Olha que coisa, é o que eu falo. É a mesma história da regulamentação do Lula aqui, né? Aí, olha só, o cara aqui que é o Gary Lardizabal, ele disse que se sustentou por anos entregando comida na região ali, né? Pagava o aluguel, pagava as coisas todas, agora ele não consegue mais pagar aluguel, os pedidos caíram de 30% a 40%. Por quê? Porque no final das contas, a lei exigia um pagamento mínimo por hora trabalhada para o cara. Beleza, excelente. Só que o que isso acontece? Os aplicativos, a parte bacana dos aplicativos, do Uber e de outros aplicativos, é justamente fazer esse acompanhamento do mercado. Quando tem muita demanda, sobe o preço. Quando tem pouca demanda, baixa o preço. Então aquilo vai equilibrando conforme a demanda, de forma a você garantir a otimização da alocação dos recursos. Agora que você tem uma restrição imposta pelo Estado, que tem que pagar tanto, o que, que acontece? Né? O número de pedidos cai. É a mesma coisa que eu avisei que aconteceria aqui no Brasil. Felizmente, parece que o tal do marco dos entregadores, o marco do motorista de aplicativo, não foi votado na Câmara. Né? A lei que o Lula queria colocar lá para votar e coisa e tal, não foi votado, teve várias manifestações contra isso, porque seria a mesma coisa que exige um mínimo por hora e coisa e tal. É verdade que ali o mínimo por hora nem era o ponto principal, porque já era o mínimo por hora que é menor que o pessoal ganha normalmente agora. Mas exigia o INSS. E o INSS, de novo, é um custo. É dinheiro que vai para o governo. Tem que sair de algum lugar esse dinheiro. Pode sair de dois lugares. A Uber, ela não vai pagar isso dela. Ela é uma empresa privada, ela é uma empresa que visa o lucro. Ela não é uma entidade beneficente nem nada, ela tem os custos dela. Entrou aquele custo adicional, ela tem que jogar esse custo para algum lugar. Para onde é que ela pode jogar esse custo? Ela pode jogar esse custo para o lado do consumidor. E aí o que vai acontecer? O que aconteceu aqui, ficou mais caro o Uber. O que vai acontecer? Menos gente vai chamar o Uber. Você se ferra. A outra alternativa é ela jogar esse custo para o trabalhador, para o próprio motorista do Uber. Ou seja, você vai estar pagando 11% de INSS em cima do que você ganha. Do que você ganha, 11% já vai para o governo em INSS cobrado direitinho, né? E é aquele negócio, ou seja, é você que perdeu no final das contas, você recebe menos dinheiro. Dos dois jeitos. Se o governo não fizer nada, é possível que a Uber tenda a jogar o valor para os motoristas, né? Os motoristas ganham menos. Se reclamarem, vai jogar para o cliente. De qualquer forma, o motorista vai ganhar menos, porque lembra, é um livre mercado aqui. Se o preço do Uber sobe, menos gente vai chamar o Uber. Tu vai estar felizão lá, que vai estar fazendo não sei quantos reais por corrida de mínimo, não sei o que lá, mas ao invés de ter 10 corridas no dia, você vai ter 2 corridas no dia.
Aí, meu amigo, você se ferrou, ganhou menos do mesmo jeito no final das contas, né? É o que aconteceu lá em Seattle. Os pedidos caíram de 30% a 40%. Ou seja, isso não é um salário digno, é um salário de fome. Antes estava ruim. Nunca tá bom, cara. Salário nunca tá bom. Antes estava ruim, mas agora está muito pior. Por quê? Porque lei não resolve nada. A mesma coisa, tentaram a mesma coisa lá na Espanha. A Lei Rider, o pessoal falou, não, que é um absurdo, que esses trabalhadores são escravos das plataformas, que não pode, vamos colocar uma lei aqui para exigir que pague um mínimo de tanto, e tem que ter seguridade social, e tem que ter não sei o que lá, e tem que ter não sei o que lá. O que aconteceu? 60% menos de entregas do que antes. Por quê? Porque isso tudo acaba indo no preço da entrega, aí o cliente prefere fazer outra coisa, ou ele ter o próprio entregador dele, ou ele chamar alguma outra forma, ou ele entregar diretamente, ou a pessoa ir lá pegar, aí não chama mais o entregador. Ou seja, a lei que era para ajudar, para tirar, vamos tirar as pessoas da escravidão e coisa e tal, acabaram ferrando com a vida das pessoas. Mas veja, nesse caso aqui, e no caso de Seattle, sabe quem está satisfeito com o resultado, quem acha que está ok? Os políticos. Os políticos estão satisfeitíssimos, porque eu já falei para vocês isso. Os políticos não gostam de Uber, de entrega e coisa e tal, justamente porque isso foge do controle deles. Isso é o mercado agindo sozinho para resolver problemas. Isso é ruim para o político. O político quer fingir que é ele que resolve os problemas trabalhistas, é ele que te dá condições dignas de trabalho e coisa e tal. Não é, é lorota. Quem resolve as coisas é o mercado. Sempre que o político inventa uma lei para garantir que você só tem lá a CLT, que tem um monte de porcaria lá, só pode trabalhar 8 horas, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Tudo aquilo ali, todos esses custos que são inclusos pela CLT, você paga, meu amigo. No final das contas, os salários no Brasil são baixos e as coisas custam muito caro exatamente por isso, porque a empresa não paga nada, a empresa ela redireciona recursos, ela pega recursos, outros recursos de outras empresas ou de pessoas, junta aquilo e vende um produto também para outras pessoas e outras empresas. No final das contas, ela tem que dar lucro. Se o empresário está tendo prejuízo, tendo que pagar para trabalhar, ele vai fechar a empresa, mas vai sentar na casa dele e ficar olhando lá, olhando para o teto, se for o caso. Ninguém quer trabalhar por prejuízo, a empresa tem que ter lucro, né? E daí, no final das contas, quando você tem esse custo da CLT, ou a empresa repassa em termos de preço para o consumidor final, aumenta o preço dos produtos, ou repassa em termos de botar salários mais baixos para os empregados. E você chega exatamente na situação que a gente está no Brasil. Uma situação em que todo mundo ganha pouco, e as coisas custam caro pra caramba. E quem é que ganha com isso? O governo, que ainda fica se botando de não, que eu que resolvo, eu que evito que os trabalhadores sejam maltratados pelos empresários malvadões e coisa e tal. Um absurdo esse tipo de coisa. Eu tenho um corolário meu que eu falo sempre, né? O custo de lei, toda lei tem um custo. O custo de qualquer lei aplicada a relações voluntárias, como é o caso de um trabalho, né, que é uma relação voluntária, ninguém precisa empregar ninguém, ninguém precisa trabalhar para ninguém. Todo o custo dessa lei, ela sempre vai acabar sendo paga pela parte mais fraca. É só você parar para pensar, é óbvio isso. Por quê? Porque como é uma relação voluntária, ninguém precisa fazer nada. Quem é que vai correr atrás? Quem é que vai aceitar uma piora na hora de fechar o negócio? A parte mais fraca, ela está mais desesperada para fechar aquela relação. Tipicamente, no caso de relação de emprego, não é todas as vezes não, tá? Tem algumas profissões que as empresas que correm atrás dos empregados. Aí nessas profissões é a empresa que arca com custo. Mas, na maior parte das vezes, é os empregados que estão desesperados para conseguir um emprego. Então, no final das contas, a empresa vai empurrar isso na forma de salários mais baixos. E no caso que ela precisa engolir esses custos não somem. O que eles vão ser colocados? Vão ser colocados no preço do produto, que vai subir também. Ou seja, não ajuda em nada a ninguém essa história, né? Felizmente aqui no Brasil isso está parado por hora. Espero sinceramente que nunca se animem a sair disso daqui e lembre-se desses exemplos aqui, ó. Não adianta dizer que, não, tem que aumentar o custo para o Uber e não pode diminuir o quanto o motorista recebe. Beleza, a Uber vai ter que jogar esse preço para o cliente final. Com o cliente final, com o preço do Uber ficando mais caro, vai ter menos corrida. O motorista perde do exato mesmo jeito. Não tem como só escapar disso daí, né? Enfim, e alguns falam assim, mas o lucro do Uber é muito grande. O Uber está lucrando 40% em cima do meu trabalho. Olha só, o Uber ele tem toda uma plataforma para gerenciar que não é barata, tá? Você tem um aplicativo que funciona bonitinho, igual o Uber funciona, exige um monte de servidor, exige um monte de equipe de desenvolvimento, existe um monte de coisa.
O Uber, até bem pouco tempo atrás, dava prejuízo, tá? Não dava lucro, não. No geral, quando pegava, mesmo pegando 40% da corrida, e para pagar toda essa coisa de servidores e desenvolvedores, pessoal de marketing, coisa e tal, pagando isso tudo, ele tinha prejuízo no final das contas, não tinha lucro de verdade. Agora parece que começou a dar lucro, um lucro muito tímido. Então, esse 40% é custo do Uber também. Não tem muito como fugir disso daí. Eu sei que é caro, eu sei que dói. Eu passo por isso aqui no YouTube também. O YouTube come 30%. Qualquer doação, qualquer super thanks que vocês derem, coisa e tal, 30% vai para o YouTube. Eu não reclamo disso, não. O YouTube tem um serviço legal. Você sempre que clica no vídeo, você vê o vídeo. De vez em quando tem uns bugs, mas é muito melhor do que qualquer outra plataforma que tenha por aí. Ou seja, no final das contas, o mercado sozinho se equilibra nisso daí. Se tiver uma empresa muito gulosa, querendo lucros muito altos, vai logo surgir espaço para uma outra empresa que cobra um pouquinho menos de lucro e que paga melhor para os motoristas e que tem um preço mais barato para o cliente final, e daí rapidamente ela toma o mercado da outra que quer lucrar muita coisa. O mercado se regula. O problema é o governo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.